que esperar se eu sou movimento? Pra que questionar, inventar um tempo? É hora agora, já foi. É hora agora, já foi. Como práticas interculturais e contracoloniais podem transformar o papel dos museus e da ciência, valorizando as autorias indígenas e o protagonismo das mulheres na preservação cultural? No episódio de hoje, vamos encontrar com práticas feministas que habitam os territórios como espaços vivos de preservação cultural, incluindo os territórios dos museus e da academia. Olá, eu sou Daniela Mânica e nesse episódio nós vamos contar da nossa viagem até Belém, onde nos encontramos com as pesquisadoras Cláudia Leonor Lopes e com Ana Manuela Primo dos Santos Soares. Belém revelou para a gente um mundo rico em flora e fauna, além de uma abundância de água e uma cultura belíssima. A nossa conversa aconteceu no dia 20 de junho de 2024, no Museu Emílio Gueldi, em meio ao quente e abafado verão amazônico, que vai de junho a novembro. Ao nos aproximarmos do museu, fomos surpreendidas pelas ruas do bairro, que tinham calçadas muito altas e muitas grades nas casas. Logo nos explicaram que isso era devido às cheias, ao calor e aos perigos da região. Olá, eu sou a Isabela Dantas. Além de mim e da Daniela, estava com a gente a Tânia Pérez Bustos, pesquisadora convidada e professora titular da Escola de Estudos de Gênero da Universidade Nacional da Colômbia. Quando chegamos ao Museu Gueldi, notamos a presença de 4 seguranças armados na entrada. Era necessário não apenas informar com quais pessoas queríamos entrevistar, mas também obter a autorização prévia delas. Além disso, havia um registro que precisava ser assinado para entrar e sair do museu. Depois que passamos pela segurança, vimos à esquerda um vasto bosque, enquanto à direita os prédios eram bastante semelhantes. Logo recebemos as instruções sobre como chegar à coordenação de ciências humanas, onde as convidadas nos aguardavam. É hora agora, já foi. Já foi, vamos brincar, já foi, já foi, vamos brincar, já foi. Quando chegamos no museu, nos encontramos com Cláudia Leonor Lopes e com a Ana Manuela Caripuna. Olá, boa tarde. Eu sou a Cláudia Leonor Lopes, sou pesquisadora do Museu Paraense Emílio Gueldi na área de antropologia. Eu geralmente me apresento com o nome da minha etnia indígena, do meu povo, que é Ana Manuela Caripuna. Sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará, fiz o mestrado, o doutorado, e venho desde a graduação pesquisando com questões relacionadas às mulheres do meu povo, as mulheres caripuna. A Cláudia é colombiana e está desde o doutorado aqui no Brasil e é professora no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia na Universidade Federal do Pará e no programa de pós-graduação em Diversidade Sociocultural do museu. A história de vida da Manuela e de sua família se entrelaçam com a do museu. Inclusive, tivemos uma grande surpresa quando já estávamos indo embora. Mas vamos deixar isso para frente. A gente pediu para a Manuela contar um pouco mais sobre ela. O meu povo, ele fica no município de Oiapoque, bem no norte do estado do Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa. E a minha família, ela vem de uma aldeia chamada Santa Isabel, na terra indígena Uaçá. Essa aldeia ela foi fundada pela minha avó, a dona Delfina, e pelo meu avô, o seu Manuel. Então, meu avô era cacique, minha avó era parteira. Ela também entendia muito de ervas, fazia muitos chás, muitos remédios, cuidava da roça, ensinava às filhas, os filhos, o que é da nossa cultura, como, por exemplo, o toré, a língua. Então, esse é o cenário de ancestralidade da minha família. A minha mãe, ela cresceu nessa aldeia, e na juventude, na infância e na juventude, ela teve que sair em alguns momentos para estudar. Ela trabalha o que a antropologia chama de cultura material. Além de fazer o doutorado, a Manuela participa, junto com a Cláudia, de 2 projetos. Um deles que se chama Os Desafios da Ciência Intercultural,
autorias e coautorias indígenas e de comunidades tradicionais nas pesquisas em colaboração. Esta é uma pesquisa que busca construir uma política editorial voltada para compensar desigualdades. Criar, essa iniciativa foi minha participação como editora científica do boletim do Museu Paraense Emílio Gueldi, que o boletim já é uma das publicações mais antigas da América Latina, tem 130 anos. Dentro das pesquisas antropológicas, sabemos que elas são fundamentadas nos conhecimentos das comunidades com as quais pesquisamos, né? Mas a tradição acadêmica, antropológica, talvez não visibiliza muito a autoria das pessoas que estão atrás desses conhecimentos. Então, muitas vezes é o antropólogo que figura unicamente como autor dessas produções, quando sabemos que tem toda uma equipe envolvida e tem muitas pessoas que estão participando, porque nossas análises são em cima, né, dos depoimentos, das memórias, das histórias tradicionais, mas que não aparecem em termos de autorias nos relatos escritos, nas produções bibliográficas. Então, nossa pergunta é partindo um pouco nesse sentido, porque as pesquisas que nós desenvolvemos aqui no Museu Gueldi, muitas vezes são por demanda das comunidades. Então, nós já estamos com uma certa tradição de que a gente não escreve sozinha, como antropóloga. Que as pessoas estão por trás disso e que, claro, obviamente, uma das questões que a gente pode colocar eles como coautores, mesmo que a tradição da escrita não seja deles. Mas entendemos a etnografia mais como um processo que se faz, um processo de pesquisa, né? E que isso deve se refletir nos artigos, nas produções bibliográficas, e nesse sentido as pessoas com as quais trabalhamos têm um lugar aí, e nós gostaríamos que nas autorias eles aparecessem também. Dentro deste projeto, Manuela vem desenvolvendo uma pesquisa específica chamada Mundos Visíveis e Invisíveis, experimentando a autoria indígena. Ela trabalha com a cosmologia caripuna dentro do Museu Paraense Emílio Gueldi, junto aos objetos caripuna que estão dentro da instituição. Isso implica em estabelecer relações com o acervo que desestabilizam as noções correntes de patrimônio e salvaguarda. E é uma coleção muito interessante para mim, porque eu e a Suzana, a gente tem essa relação de parentesco, né? Ela é a minha mãe. E os objetos dessa coleção, eles são totalmente feitos por mulheres artesãs, artistas do povo caripuna, que no caso foi a dona Delfina e a dona Xandoca, que também é uma senhora da minha família, também do povo caripuna. Ambas já faleceram, mas elas ainda estão de alguma maneira vivas, né? O trabalho delas viva aqui dentro dessa instituição. Então é uma coleção formada por colares e cuias. E a cuia, ela tem um significado muito forte para a gente, porque nela é servida o caxiri, ou o caxixi. E é uma bebida feita pelas mulheres, e é servida no Turé, que é a nossa principal festa. E tem vários desenhos nelas, né, que foi feito por essa pessoa da minha família, minha avó materna. E algumas dessas peças, atualmente, elas estão dentro da Reserva Técnica Curtinho Moendaju, e outras estão numa exposição, que é uma exposição permanente do Gueldi, que está no Parque Zoobotânico no momento. Então lá também tem uma vitrine montada com curadoria, na verdade, de uma mulher indígena, com peças feitas por mulheres indígenas. Então eu estou pensando dentro dessa pesquisa a trajetória de vida dessas mulheres, como essas peças são feitas, como elas são coletadas, como elas chegam dentro do Gueldi, como elas são cuidadas aqui, e também quais os significados dentro dessa questão espiritual que elas têm para a gente, né? Porque são peças que têm desenhos que representam caruanas.
Então, nisso eu vou contando a história do meu povo, vou trazendo um pouco também de como a história desse povo está relacionada com essa instituição e com essas mulheres, né? Tanto a Suzana, que monta a coleção, quanto a Delfina e a Xandoca, que são essas senhoras caripuna que fizeram esses artefatos para que hoje eles estivessem aqui. Os caruanas são seres criadores e mantenedores de todas as relações existentes. Pedimos para a Manuela nos contar um pouco mais sobre as relações entre esses seres e os objetos que compõem o acervo. Essas cuias, geralmente quem faz são as mulheres, e elas são usadas tanto no cotidiano, né, para você pegar água, para você se banhar, para você comer dentro dela, quanto também são utilizadas dentro do ritual do Turé. E os grafismos, as marcas que tem nela, elas são os próprios caruanas. E quando elas estão dentro da reserva, a reserva que eu digo é a coleção etnográfica Curtindo Mãe da Ju, né? Esse espaço que elas ficam, os objetos ficam quando eles não estão em exposição, a gente tem a ideia de que eles têm agência, sim, eles ainda têm influência, não é porque eles não estão dentro da aldeia, não estão dentro do território que eles estão dormindo dentro do museu, que eles estão mortos de alguma forma, não, eles têm agência. E aqui a gente tem o pensamento de que eles são os próprios caruanas, então eles ainda têm, de certa forma, digamos assim, personalidade. Então, é muito importante para a gente, porque isso é uma forma de produção de conhecimento. A gente não quer que se perca, a gente quer que os nossos parentes nas próximas gerações continuem fazendo a cuia, e não é só a cuia que tem aqui. Eu mencionei os colares também. Então eu lembro que quando eu estava fazendo, digamos assim, o campo dentro da coleção etnográfica, para mim ver esses objetos, entender de quais materiais eles eram feitos, vinham muitas memórias das minhas conversas com a Suzana, que ela conta, olha, na infância, a gente pegava essa semente, a gente brincava com ela, e a gente fingia que a gente fazia turé, a gente imitava os bichos, então vem essas memórias de como são as brincadeiras das crianças na aldeia, como é que era antigamente a brincadeira dessas crianças. E são brincadeiras, são ações que são muito se preparando para essa vida adulta também, do que é ser um adulto, uma adulta caripuna. Então, desde pequenininho, você já vem aprendendo isso. Perguntamos para a Cláudia e para a Manuela sobre o que é interculturalidade e os desafios de fazer uma ciência intercultural. Bom, eu parto da ideia de que o conhecimento é intercultural, conhecimento humano, porque a humanidade está em contato desde que a gente está nesse planeta. A gente não se fez sozinho nem isolado, né? Nós somos ilhas. Só que quando falamos de conhecimento científico, né, aí já a coisa muda, porque foi um conhecimento que estabeleceu um cânone, né, de criação, e de entender em si o que é o conhecimento científico. E se vamos ver um pouco a história da ciência da Amazônia, a gente entende que a ciência se constituiu graças ao conhecimento dos povos indígenas, das populações tradicionais, né? Então, a ciência ocidental também é um conhecimento intercultural, só que talvez não se reconhece isso, né? Tem algumas tendências que o reconhecem, mas geralmente as ciências que nós chamamos duras, né, ainda são difíceis de reconhecer que a ciência é um conhecimento intercultural, que estão detrás de toda esse cânone, estão os conhecimentos indígenas, né, os conhecimentos tradicionais. Eu gosto muito de falar a partir de uma categoria que eu aprendi com uma parenta, que foi a Célia Chacriabá, que ela fala que a gente tem ciência do território.
e que essa ciência do território a gente traz ela para outros espaços, os quais a gente também circula. Então, eu tento, de alguma forma, trazer o conhecimento do meu povo, trazer o conhecimento de outras mulheres, porque se eu não fizer essa insistência, eu acho que essa interculturalidade ela não vai existir. Eu tenho muito essa questão de que quando eu chego dentro da universidade, eu não percebo essa interculturalidade. Eu percebo um território muito branco, no qual você lê, dentro das ciências sociais, somente cientistas brancos e de origem europeia. Para ser, de fato, um conhecimento intercultural, tem que ter essas pessoas dessas comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais dentro desses projetos e dentro desses espaços de interlocução, de fala, de escrita, de produção artística, que é esse espaço da universidade, né? De produção da ciência. Então, por isso que eu acho tão importante a nossa presença dentro da universidade, para a gente demarcar que a gente existe, que a gente está ocupando esse espaço, que ele se torna importante para a gente, que a gente está indigenizando ele. Durante a nossa conversa, Manuela amplia essa visão de como o conhecimento indígena pode fazer da ciência um território intercultural. Para isso, ela pontua a importância do conhecimento das mulheres indígenas. Elas são muito importantes na sua trajetória. Putira Sacuena, Branila Aurora, Elisa Pancararu, Ariana dos Santos, Bruna dos Santos e Renata Lodge são algumas dessas pesquisadoras indígenas que Manuela trouxe para a conversa, sempre articulando o interesse das mulheres pela sua própria vivência. E o caso de eu pautar muito as mulheres dentro do meu discurso, não é que a gente esteja dentro de um lugar de subordinação, mas é porque a minha vivência é muito explicada a partir das mulheres, né? As mulheres, elas são a maioria dentro da minha família, e desde a década de 70, as mulheres, elas vêm construindo seu movimento indígena no Oiapoque, e mais ou menos dos anos 2000 para cá, elas também vêm se tornando lideranças, vêm se tornando cacicas. Isso não significa que antes a gente também não ocupasse, não construísse, não realizasse espaços de protagonismo, né? As mulheres, eu acho que elas sempre foram protagonistas de alguma forma. Elas sempre puderam, por exemplo, ser pajés. Elas sempre ocuparam esse espaço de serem parteiras. Parteira pra gente é o que hoje é o médico, é a médica. São esses profissionais da saúde. Então, são essas mulheres que cuidavam das mães, cuidavam das crianças, que tinham ao redor das suas casas as farmácias, né, que eram, digamos assim, as plantas, um jardim, as farmácias verdes, né, que ficam ao redor da casa. Então, essas mulheres, elas sempre tiveram espaço de protagonismo, só que agora elas estão também ocupando e reivindicando outros espaços. Manuela também nos falou sobre a importância de seu avô como um grande líder político e destacou a relevância de sua avó, que é também uma fonte de inspiração para ela, assim como sua mãe, de quem fala com tanto orgulho. O meu avô, ele foi uma liderança muito importante para o nosso povo. Ele foi o primeiro político indígena do nosso povo, ele foi uma liderança, um cacique que, na época dele, ele representava todo o povo caripuna, e se fala muito dele, mas eu também quero falar muito da minha avó, para que a memória dela também seja lembrada. E aí nisso eu vou construindo muito a minha fala a partir das mulheres. A Suzana, ela foi uma primeira pesquisadora indígena do nosso povo, né, que se formou em ciências sociais, com habilitação em sociologia, que foi trabalhar dentro desse campo da cultura material, que é algo que ela já traz dentro da aldeia. Quando ela era jovem, criança, ela fazia artesanato. Quando ela vem aqui para a cidade, ela vai se inserir na pesquisa, mas dando continuidade a algo que ela já fazia na aldeia, mas agora num outro formato. Então, ela tem muito essa sensibilidade também, porque ela é considerada, de certa forma, uma pajé, porque ela é gêmea. Então, quando os parentes, né, de outros povos vêm para cá, para o Guilde, eles têm muita confiabilidade, né, no trabalho dela, porque é um trabalho que está sendo feito por uma mulher indígena,
que tem muito conhecimento, um conhecimento que é desse mundo visível, mas também é desse mundo invisível, esse mundo que a gente pode tocar, pode ver, mas que para o povo caripuna existe um outro mundo que vai além disso. Então, eles têm muita confiança porque, poxa, é uma pesquisadora indígena que está ali, então ela tem um olhar diferente, ela tem um olhar mais sensível. Ela vai cuidar dos objetos que estão dentro da reserva de uma maneira que é muito próxima da qual o meu povo cuidaria, por exemplo. Eu acho que eles têm esse pensamento, né? Então, ter uma pesquisadora indígena ali faz todo um diferencial, e é um trabalho que vai para além da escrita. É um trabalho que está sendo feito no cotidiano, né? Que está sendo feito por meio de afetos também, de sensibilidade. Neste ponto da conversa, perguntamos para ela sobre este interesse pelo conhecimento das mulheres e a produção de uma ciência feminista. Cláudia nos contou que tem aprendido muito em sua relação de orientação com Manuela, pois suas pesquisas anteriores não abordaram temáticas de gênero. Isso a levou a refletir mais sobre o assunto e a entender a importância desse movimento. Mas a partir desse diálogo, eu me tornei mais sensível para essa temática e entendo hoje que o conhecimento das mulheres tem sido assim fundamental, né? Nessa construção do conhecimento em si, a participação das mulheres na construção do conhecimento científico também, porque entendo que a mulher é muito mais sensível, como o Manu falou, para as questões da vida. E o conhecimento não é outra coisa que a vida mesmo. Então, é a mulher que está sempre atenta à questão, por exemplo, a agricultura foi feita por mulheres e continua sendo, né? Mesmo que exista assim, a participação dos homens, mas que tem o cuidado das sementes, dos conhecimentos de como cuidar plantas, são as mulheres. Então, a partir desse exemplo, entendo e minha posição é que a mulher tem um papel fundamental como criadora de conhecimentos, como criadora de vida, e que temos que justamente colocar os esforços em fazer com que esse conhecimento se torne mais evidente em um mundo manejado pelo patriarcado, né, androcêntrico, como estamos falando. E que a ciência se construiu assim, porque a maior parte dos cientistas têm sido homens. São nos últimos tempos, talvez, que se dá mais visibilidade, né, aos aportes dos conhecimentos das mulheres. A resposta de Manuela apresentou uma visão diferente sobre como os movimentos feministas e indígenas são compreendidos, ressaltando a importância da troca cultural e do compartilhamento de conhecimento entre diferentes povos e etnias. Eu não entendo, né, a partir da minha compreensão particular, eu não compreendo o movimento de mulheres indígenas como um movimento feminista. Mas eu compreendo como algo que é feito, é desenvolvido a partir do movimento indígena, no qual a gente traz especificidades que são próprias do nosso território local, demandas que são próprias das mulheres da aldeia, da região, e algumas que vão se conectar de maneira nacional, né? Como hoje a gente tem a Amiga, que tem a Marcha das Mulheres Indígenas, onde vão ser discutidas pautas que são a nível nacional, que vão abranger vários territórios. Então, eu compreendo dessa forma. E, às vezes, quando você chega dentro do território, se você for perguntar para uma parenta, o que é feminismo, talvez ela não saiba responder. Eu mesma não sabia responder. Eu fui aprender o que era feminismo dentro da universidade. E quando eu conheci, era um feminismo muito branco, no qual eu não me reconhecia. Então, eu não me identificava daquela maneira. Então, eu não posso dizer que é um movimento feminista, porque não é construído dessa maneira, né? Mas nada que impeça uma parenta de vir a conhecer, se identificar com algumas pautas, alguns discursos, que ela venha se identificar como feminista, mas não é um movimento. E também eu acho que é muito importante ter esse diálogo entre mulheres, né? Entre mulheres que são do movimento indígena, que são do movimento feminista. Eu acho que é importante também ter essas trocas, porque
quando a gente está na universidade, se fala muito, os povos indígenas têm que aprender com a universidade, mas a universidade também tem que aprender com a gente. Então, eu acho que o movimento feminista ele também tem muito que aprender com as mulheres indígenas. Mas lembrando que as mulheres indígenas, elas não são uma homogeneidade. Nós somos mais de 300 povos, então são mais de 300 maneiras de se viver. Então, o modo como uma mulher vai viver dentro de uma aldeia de um povo pode ser diferente de outra aldeia. Tânia perguntou se o trabalho que elas desenvolvem ali no museu era uma aposta anticolonial para a antropologia. Não sei, eu acho que em certo sentido poderia ser, né? Uma proposta decolonial, se vamos falar dentro do campo dos estudos decoloniais, mas também tem outras leituras, né? Por exemplo, o Nego-Bispo, que fala de um contracolonialismo, que eu acho que talvez é um enfoque que mais adequado para pensar o que a gente faz aqui. Estávamos agora em um curso estudando os autores haitianos, os antropólogos haitianos, e o Michel Trujillo, ele é muito contundente quando fala que a antropologia é de alguma maneira atua hipocritamente quando traz os pensamentos das pessoas que contribuíram para nossas pesquisas só como referências e como umas aspas dentro dos textos que nós elaboramos, né? Eu trabalho muito com certas pessoas, né, nas comunidades, com lideranças que têm toda uma trajetória de seu conhecimento reconhecido. Então, bom, por que não falar que ele é autor também, né? Se é um trabalho que estamos fazendo em conjunto, né? Então, as últimas publicações têm sido em colaboração, em coautoria com as pessoas das comunidades. Talvez isso não seja suficiente, né? Eu acho que se pensarmos na antropologia ainda como que os resultados da antropologia se expressam unicamente em textos escritos, acho que estamos limitando muito, né, o que é a antropologia. Então, podemos pensar outras formas, talvez contracoloniais, no sentido de que se estão fazendo inovações na maneira como a antropologia divulga os resultados das suas pesquisas, não só nos textos escritos, né? Talvez este podcast é uma dessas formas, né? De pensar e de divulgar os resultados de pesquisas antropológicas de uma maneira que chegue mais às populações com as quais trabalhamos, né? Do que um texto escrito. Neste momento da conversa, Cláudia nos apresentou um exemplo muito rico sobre a importância do registro dos povos e o reconhecimento de sua presença em livros e pesquisas, como agentes ativos e parte integrante do mundo acadêmico. E teve, o ano passado, um caso... Bom, era parte de um projeto de pesquisa e fizemos uma oficina, convidamos pessoas do povo indígena Kapor para visitar as coleções etnográficas do Museu Gheldin. Não somente a coleção etnográfica, que sempre é a mais visitada pelos povos indígenas, mas também visitamos a coleção de arqueologia, a herpetologia, o herbário. E foi muito interessante quando chegamos na biblioteca e tinham separado alguns dos livros que mostram a cultura material do povo Kapor, esses belíssimos livros organizados por Mariria Curi, com a plumaria indígena, e outras publicações que nós já tínhamos feito aqui no museu. E foi uma mulher Kapor que diz que ela ficou surpreendida vendo a quantidade de publicações que se tinha feito e falou assim que ela achava importante que aqui no museu se desse valor
para o registro do que seu povo, a cultura material que era feita no seu povo, e que agora ela entendia a importância dos livros, porque até então os livros chegavam na aldeia e só olhavam uma semana, depois davam para a criança, virava charuto, enfim, qualquer uso diferente ao que era feito, né? Ao motivo por qual ele foi feito. E isso foi a partir de uma viagem que nós fizemos com os Kaapor para visitar outros museus na Europa também. Então, quando se depararam que estavam os pássaros do seu território nas coleções ornitológicas, eles fizeram a reflexão: vocês brancos têm estes museus e estas coleções porque vocês já não têm território onde os pássaros possam viver. Por enquanto, nós temos território e nosso conhecimento está registrado no território. Então, exatamente, e eles falaram: nosso museu está vivo. O de vocês já está morto, mas nosso museu está vivo e nosso conhecimento está no território. Então, isso foi assim, maravilhoso, né? Esse é um conhecimento contra-colonial, né? Que nos dá a volta e nos faz um giro na maneira de entender o conhecimento, né? E das diversidades de formas em que o conhecimento pode ser registrado e pode ser inscrito, né? Neste caso, no território. Cláudia, por meio desta história, nos apresentou a importância do território e sua preservação. Foi então encerrada a conversa. E quando estávamos saindo do museu, conhecemos ao acaso, pelos corredores, uma das representantes deste legado e guardiã de saberes e artefatos indígenas, a Suzana, mãe de Manuela. Inventar um tempo, é hora, agora já foi. Este é o pavilhão da área de antropologia e Susana, a mamá de Manu. Ela? Sim, ella. Vamos conhecê-la? Sim, vamos. Então, Você nos apresenta a sua mãe? Por favor, apresente a sua mãe. Como é que eu faço? Uai, Olha, só apresentar pra ela. tá, apresentar para vocês, né? Essa é a minha mãe, Suzana. A Ana, como ela já falou, acho que ela falou tudo, né? Alguma coisa, não tudo, mas algumas coisas, né? Cruzar com Suzana foi uma grata surpresa. Nós pedimos para ela contar um pouco sobre a sua trajetória e como que ela chegou até o museu. Eu sou a Caripum, eu tenho 70 anos no papel, mas 69 no nascida, sabe, na aldeia, como é, né? Eu nasci na época ainda do SPI, né? Mas aí eu conheci muito, a minha vivência foi tudo na aldeia, os Caripunas. E também, quando chegou um certo período para eu estudar, fazer a universidade, o segundo grau, vim para Macapá, depois para Belém, fiz Ciências Sociais na década de 80. Aí trabalhei na FUNAI, uns 12 anos, trabalhei na arte, justamente com cultura material, mas de um aspecto diferente daqui da Reserva Técnica, trabalhando. Agora nós estamos aqui na Reserva desde 2003, passamos aos poucos durante 5 anos, até 2006 começamos a fazer. Nós estamos classificando, a reserva é classificada de acordo com o livro de Berta Ribeiro, o dicionário de Berta Ribeiro, com categoria artesanal. É isso meu trabalho aqui dentro, muito tempo trabalho com cultura material, muito tempo. Todo trabalho dá um pulo na sua vida, você vai conhecendo aos poucos. E dentro da FUNAI eu conheci muitos povos indígenas, naquela época, há 30 e poucos anos atrás, os indígenas estão começando a se organizarem, né? Trabalhar aqui no museu, na Reserva Técnica de Etnografia. É isso, eu trabalho sempre trabalhei. Eu estou no tempo de me aposentar há muito tempo, mas eu gosto disso que eu faço muito. Então, espero completar os 75 anos para poder ir para a expulsória. Expulsória mesmo, né? Senão você continuaria. Não, eu continuaria.
Durante nossa conversa, Suzana mostrou-se uma guardiã dos saberes indígenas e fez questão de deixar registrado o quão é apaixonada pelo que faz. O que você mais gosta de fazer no seu trabalho aqui? Mexeu tudo lá no fundo. Quando eu chego pela manhã, eu tenho aquele meu olhar assim como indígena. Eu trabalhando com todos esses povos, assim, sabe? Você se sentir, assim, tomar conta de vários povos, várias coisas. Mas ao mesmo tempo, eu me sinto num grande território, assim, vendo, ao mesmo tempo que eu vou num lugar, estou me vendo no Xingu, no Oiapoque, no sul do Brasil, na Amazônia colombiana. Então, ao mesmo tempo que você pega uma peça aí, corre aquela ideia, você estou lá, estou cuidando. Então, a parte que você mais gosta é essa de guardiã desse território múltiplo que está. Um visível, invisível. Chego pela manhã, gosto de chegar sozinha, falar, conversar, me entregar meu trabalho. Porque eu tenho os meus dois olhares como funcionária e como indígena, aquele meu olhar indígena, já que eu trabalho. Quando eu comecei o meu trabalho dentro da aldeia, comecei fazendo grafismo. Então, eu não sabia que estava me preparando desde a aldeia, chegar pela FUNAI até chegar ao Museu Guild. É uma coisa que veio me puxando até para cá. Aí quando eu penso que vai chegar a minha hora de me aposentar. Aí não pense nisso. E também você está deixando, né, um legado aí que está sendo muito cuidado pela Manuela. Né? A vida é essa, né? Tem outros que vêm atrás. Né? Mas eu levo aquela coisa mais antiga. Porque toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu tenho que buscar a raiz da coisa. Porque eu fico pensando, uma casa tem um alicerce que sustenta tudo. Isso é a forma de eu pensar muito. Então, quando eu vou falar, eu tenho sempre estar colocando o passado. Para poder ter poder ter aquela fala assim com muita força do passado, porque o passado sempre está, quem faz história sempre está no passado também, né? Tem que buscar o passado para poder construir o presente e o futuro também. No final do nosso encontro com Cláudia e Manuela, a Tânia fez um bom resumo do que nós estávamos conversando. Estou escrevendo alguma coisa sobre linagens, linagens entre mulheres. Gostei muito da relação que você faz entre conhecimento e a palavra maternidade fica curta para mim, para tentar dizer o que eu quero dizer. Uma ideia você também falava, Cláudia, sobre a ideia da criação, como essas entidades, os sujeitos, pessoas, agentes nas culturas, nos povos que criam, que são criativas, como uma coisa que está muito, que tem muita autonomia. Você diz, as mulheres no meu povo têm autonomia. São mulheres que conhecem, são mulheres que não chamemos elas mulheres, porque também eu acho que a categoria mulher, acho que não é de seu povo, é uma categoria ocidental também, mas esses sujeitos que criam a vida têm um lugar muito importante na sua sociedade, no seu povo, que não é o que acontece na cultura ocidental. Então acho que ali há uma coisa que vocês, desde seus conhecimentos, estão trazendo também, que estão questionando certas ideias também de compreender o gênero que estão muito ancoradas numa visão que a gente fala de homens, mulheres, e o que é importante aqui é uma presença muito importante da criação da vida. O nosso encontro com Suzana pareceu ilustrar a força dessa observação da Tânia. A Tânia também comentou sobre a visão política de Manuela e as relações que ela tece entre os movimentos feministas e os movimentos indígenas. Ao longo de nossas 2 últimas temporadas, nós estamos nos aproximando do que é uma crítica acadêmica feminista que pratica um rompimento com os lastros colonialistas ocidentais e brancos. O que estamos encontrando, e foi o que Tânia ressaltou no seu comentário, é um misto de ação política com movimentos teóricos. Eles estão abrindo caminhos para que a gente possa, com respaldo e credibilidade social, experimentar junto com outras maneiras de entender o mundo, entender o que é conhecimento
e conhecer outras maneiras de conceber a vida. Esse foi o episódio Nosso Museu está Vivo. Nosso conhecimento está no território. Agradecemos muito pela sua audição. Mais informações sobre as participantes do episódio e o projeto do Mundaréu você encontra na nossa página mundaréu.labjor.unicamp.br. A gente agradece o apoio da equipe que esteve em Belém, eu, Isabela Dantas, Tânia Pérez Bustos e Daniela Mânica. A equipe que ajudou a divulgar nas redes sociais, coordenada por Fernanda Mariá. A música dessa temporada segue sendo Já Foi, da cantora Janine Matias. O Mundaréu integra a Rádio Quero, uma rede de podcasts de antropologia e ciências sociais do Brasil e de Portugal. Para conhecer esses outros programas, visite radioquericere.wordpress.com. A FAPESP, a Unicamp, a FAPDF, o CNPq e a UNB apoiam o Mundaréu e somos gratas por isso. A gente encerra aqui a 5ª temporada do Mundaréu. No ano que vem, voltamos com muitas novidades, a série que nós gravamos na Colômbia, a 6ª temporada e mais novas séries também. Fiquem ligadas nas nossas redes. Até lá! Pra que esperar? Se eu sou o movimento, pra que questionar, inventar?